Muito bem, amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Direito Penal, parte especial, crimes em espécie, crimes contra a dignidade sexual. Entramos agora em um crime novo. Vamos falar agora sobre esta tipificação aqui. Venham comigo, vou botar no quadro. Dos crimes que a gente está vendo a partir de corrupção de menores é o mais grave. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Aqui está. Pelo título, a gente já sabe algumas coisas desse tipo penal. Concordam comigo? Algumas coisas a gente já sabe. Porque o título ele é muito claro. Primeiro, criança. Doze anos incompletos. Criança é isso, certo? Adolescente. 12 a 18 anos incompletos. Vulnerável. 14 anos. Doentes. Alienados mentais. E pessoas que de alguma forma não podem oferecer resistência, certo? Só um minutinho. Muito bem. Então, amigos, esse tipo penal, ele se ocupa dessas pessoas que estão aqui. Pode, por exemplo, ser vítima desse crime maiores de 18 anos? Pode. Aqui, não. Aqui, não. Mas aqui pode.
Então eu posso dizer a vocês que esse tipo de crime pode incidir em pessoas de qualquer idade, mas acima de 18, só se elas se enquadrarem no conceito de vulneráveis. Certo? Bom, dito isso, a gente tem que entender que esse crime é crime de exploração sexual. Favorecimento da prostituição é apenas um exemplo, certo? É unicamente um exemplo. Nada mais. A gente chama isso de interpretação analógica, certo? Interpretação analógica. Bom, vamos agora aqui para o artigo 218b. Vamos ver o que ele diz, vamos ver como é que a gente trata dele. Bom, primeiro os verbos, né? Os verbos. Estou com bateria. Ei, som. Tem você tá com o clínico na quinta-feira. Tu vai querer ir ou não? Vai? Os verbos submeter, 1. Induzir, 2. Atrair, 3. Submeter é o que, amigos? Colocar à disposição. Submetido a um exame, ser colocado na função de um exame, certo? Submeter. Induzir, fazer nascer a ideia naquelas pessoas, certo? Atrair, oferecer um atrativo para que caia em uma cilada. Se são 3 verbos aqui, a gente tem um tipo penal misto alternativo, certo? Se o indivíduo induz, ou melhor, primeiro ele atrai, depois ele induz e submete, certo? O que vai acontecer? Ele vai praticar um crime só. É um único crime. Um único crime. É claro que na hora da dosimetria do artigo 59 do Código Penal, certo? O juiz, quanto mais verbos praticar, mais próximo do máximo a pena vai ficar. Então, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém, olhem aqui, ó, menor de 18 anos. Menor de 18 anos. Então, o adolescente que eu botei aqui se encaixa exatamente nesse meio aqui, ó. 12 a 18 anos incompletos. Menor de 18 anos. Se for menor de 18 anos, mesmo que ele seja ação, o crime vai se aperfeiçoar. Mesmo que seja ação, o crime vai ocorrer. Ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou seja, esses são os vulneráveis. Só que esse crime também pode ser de outra forma. Pode ser que crianças, adolescentes ou vulneráveis
já estão envolvidos em um caso de exploração sexual. Já estão envolvidos, amigos, em prostituição, seja infantil, seja de adolescente. E o sujeito, ao invés de incentivar a saída, ele impede ou dificulte o abandono. Veja, não estou dizendo que ele fica de braços cruzados, porque a omissão aqui é direito dele, a não ser que ele seja um garante. O pai que não faz nada não impede que a filha menor de 18 se prostitua, responde por esse crime aqui. Então a gente tem que cuidar com esse detalhe. Olhem a quantidade da pena. Primeiro que não é de detenção, né? A pena é de reclusão. Certo? Se vem na tua prova detenção, vai estar errado. 4 anos é o mínimo. 10 anos é o máximo. 4 anos é o mínimo, 10 anos é o máximo. Logo, nós temos aqui uma infração de elevado potencial ofensivo, certo? Infração de elevado potencial ofensivo. Não incide aqui os benefícios da Lei 9.099 de 95, do GCRIM, como transação penal, como suspensão condicional do processo. Percebam aqui, pessoal, e eu preciso que vocês cuidem, não é a criança ou o adolescente que estarão praticando ato infracional. E também não é o vulnerável. Quem comete esse crime é quem submete, induz ou atrai à prostituição essas pessoas aqui. É um tipo mais perigoso ainda de proxeneta. Certo? Aqui está. Ou então impede ou dificulte que essas pessoas abandonem a prostituição. Pressupõe que elas queiram, né? Pressupõe que elas queiram. Nessa modalidade aqui, não admite tentativa. Porque no momento que tu dificulta, querendo impedir, o crime já está consumado. Mas, nos verbos de cima, aqui sim, meus caros, admite tentativa. É possível tentar submeter a prostituição àquelas pessoas. É possível tentar induzir, é possível tentar atrair. É somente nos casos de baixo aqui que não há essa possibilidade. Certo? Segredo aqui é que nós estamos ainda na figura do vulnerável. Questão que já caiu em prova. Essa exploração sexual, ela deve necessariamente visar o lucro? Será que deve necessariamente visar o lucro, pessoal? A resposta é não. Porque se visar o lucro, nós vamos ter a forma qualificada. É uma qualificadora. Tanto é que diz aqui, ó, se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Muitos perguntam, professor, quanto é a multa? Amigos, os cálculos de multa são feitos conforme critério do Código Penal. O Código Penal é calculado em dias multa. E um dia multa vai de 1,30 avos até 365, a 1,30 avos até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, assim se calcula a multa. Cuidem isso nesse crime. Agora, vejam que em nenhum momento, até aqui, o sujeito criminoso que induziu, atraiu, induziu a prostituição, manteve relações sexuais.
habitualmente eles não mantêm relações sexuais com essas pessoas, apenas induzem elas a se prostituírem, certo? Apenas isso. Tem que ser necessariamente homem? Não. A regra geral é que não seja homem. Pode ser também mulher, certo? Cuidar com isso. Mas, embora não pratique relação sexual, nas mesmas penas, 4 a 10 anos, vem um parágrafo 2º, que diz, acompanhem comigo, incorre nas mesmas penas, reclusão de 4 a 10 anos. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14, na situação descrita no caput desse artigo. Vocês entenderam isso? Eu vou explicar agora. Olhem só. O A é o proxeneta. Ou seja, é aquele que incentiva. O B, que tem 16 anos, a manter relação sexual, prostituição, com quem? Com C. O que acontece aqui, pessoal? Estou dando falta de uma caneta. Tá aqui. Esse camarada aqui está sujeito à reclusão de 4 a 10 anos. Certo? E o parágrafo 2º, inciso 1, também está sujeito à mesma pena. Ou seja, aquele que se relaciona também, meus amigos, responde por esse crime. Quem se relaciona aqui também responde por esse tipo penal. Pam, pam, pam. Viram que bacana? Viram que genial? Suponhamos que isso aqui ocorra em um hotel. Sei lá, Hotel Continental. E nós temos o D, que é o gerente. Como é que fica a situação do gerente? Ou seja, o responsável pelo local em que esse ato aconteceu? A resposta é depende, pessoal. Depende. Se ele tinha conhecimento,
ou se ele não tinha conhecimento. Se ele não tinha conhecimento, se ele acreditava que ali tinha uma simples e mera relação sexual, ele não responde por nada. Claro que em relação à idade, muito difícil disso acontecer, porque nesses locais se pede a identidade da pessoa, certo? Se pede a identidade da pessoa. Agora, se ele tinha conhecimento, a pena dele reclusão de 4 a 10 anos. Quem diz isso sou eu? Não. É o inciso 2. O inciso 2 diz a mesma coisa. Olhem lá. O proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Está aí. Certo? Cuidado, então, pessoal, em relação a essa questão. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, o indivíduo merece mais do que a pena. É efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Quando diz efeito obrigatório, está querendo dizer uma coisa, pessoal. Está querendo dizer o seguinte: mesmo que o juiz, ao condenar esse proprietário, e não coloque nada, não inclua nada na sentença sobre isso, certo? Essa sentença vai ter esse efeito. Ou seja, mesmo que o juiz não coloque nada, vai haver a proibição do funcionamento e a cassação da licença. Boa questão para cair em prova, né? Então, tome cuidado em relação a isso também. Bom, assim, a gente venceu mais um crime. Vamos já direto, meus amigos, para outra infração penal. Uma infração penal relativamente nova, que é de 2018, mas que tem uma grande importância. É o crime de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo, ou de pornografia. O tipo penal é imenso, pessoal. O tipo penal é imenso de grande. Antes de falar sobre ele, eu gostaria ainda de voltar no tipo anterior e falar umas coisas que eu esqueci.
Primeiro, a ação penal. Não dá para esquecer, senhores, que a ação penal é pública incondicionada. O titular é o Ministério Público. Não se aplica a Lei 9.099. O sujeito ativo é qualquer pessoa, aqui no 218b. O sujeito passivo, deixei bem claro para vocês, tem que ser criança, tem que ser adolescente e, se for maior de 18, tem que se enquadrar nos casos de vulnerabilidade, certinho? Agora sim, agora a gente tem o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Mas, pelo que eu estou vendo no meu relógio, não é o momento de falar sobre isso. Agora é o momento de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos então a gente vai estar de volta. Aguardo vocês, até a próxima, valeu, tchau, tchau.